Se o António pediu aqui para falar, António Cebola, ele tem aqui Juveléu até morrer, ou seja, calculo que ele faça parte da Juveléu, não sei, ele talvez possa ser a pessoa mais indicada para falar aqui um bocadinho mais sobre este assunto, não é? Digo eu. Força, António, se quiseres. Não, na boa, eu até vou dizer, eu faço parte da direção da Jubileu, claro, tenho o Twitter, e por acaso agora quando entrei aqui vi que vocês estavam a debater este assunto, que é sempre um assunto bom de se falar, mas queria-vos dizer uma coisa, a situação do diretivo não é, eles não querem ir para, não quiseram ir para a norte por causa disso que, salvo erro, Tiago, penso que estava a dizer da situação de Alcochete. Só te queria referir aqui uma coisa, Tiago. Alcochete foram só alguns elementos da Juveleu, portanto, depois havia ali uma falange muito grande que não faziam parte da Juveleu, mas como vocês sabem, a Juveleu é uma claque com 45 anos, faz agora dia 19, 46, em que as pessoas, mesmo sendo ou não sendo, vão para ali, não é? E a situação do diretivo não foi por isso, foi por uns desaguisados que aconteceu há pouco tempo ali, desnecessários também, porque as claques, no meu ponto de vista, apesar de ser da direção da Juveleu, têm que estar todas unidas em prol, o mais importante, do Sporting Clube Portugal. E é assim, a curva sul neste momento está como está, porque quando foi a situação do cartão de adepto, houve ali uma situação, tanto com a polícia como com as entidades, de dividir onde é que ficava o cartão de adepto. E tocaram na zona da torcida e do diretivo. Portanto, eles ficaram sem zona para estar. Então, o diretivo, para se reinventar, e muito bem, arranjou ali um lugar na A12. Ora bem, as duas claques legalizadas do Sporting, que é a Brigada Ultras e a torcida, uh, continuam sem protocolo com o Sporting, com esta direção. A Juveleu e o diretivo, pelas situações que vocês sabem, não têm nem protocolo, nem são reconhecidas pelo Sporting. No entanto, é assim, estas situações só estão a acontecer agora porque é da parte da direção. Ora bem, a direção o que é que quis, eu vou-vos dar aqui, até vos vou dizer agora na boa, e quem tiver a ouvir pode estar à vontade, porque isto é uma situação que ainda nem foi falada, nem saiu para lado nenhum, porque isto é uma coisa privada, entre a direção e nós. A direção do Sporting quis que a Juventude Leonina, como claque principal, fizesse um pedido de desculpas pelas atitudes desde os tempos de Alcochete, a situações com os órgãos sociais. Ora bem, nós já fizemos uma conferência de imprensa a recriminar tudo isso que aconteceu, já dissemos que aquilo que fizeram e alguns elementos da Juveleu estiveram mal, estão expulsos, já dissemos 500 mil vezes que somos contra esse tipo de atitudes, independentemente que às vezes acontecem situações que são difíceis de controlar, mas eles, para que as coisas voltassem à normalidade, exigiam isso, mas isso para depois vir para a comunicação social a dizer que nós metemos as claques no sítio, que nós fazemos e acontecemos, porque há aqui muita coisa por trás que as pessoas não sabem, dentro do nosso clube e dentro dos bastidores de Alvalade, e nós sabemos que vivemos lá 24 horas por dia, basicamente, em que nós fizemos o que tínhamos que fazer. Mas como não é daquela maneira, portanto, isto vai continuar assim. As bandeiras não saem para fora, saem do Super Dragões, fazem o que querem, tanto na nossa casa, como vocês viram no último jogo, mas em Alvalade, porque a direção está ali num bate-pedra que é desnecessário, e, inclusive eu já tentei falar várias vezes com o presidente e tudo, e não saímos da cepa torta. Não saímos porque agora estão a começar a pôr na A14, na A12 e na A16 bilhetes dos núcleos do Sporting Clube Portugal, ou seja, os núcleos do Sporting, estão a ter bilhetes para aquela zona e aquilo ali as pessoas começam-se a sentar, começa a haver ali um bocado de confusões. Portanto, há aqui coisas por trás que as pessoas não percebem. Eu posso explicar, se alguém aqui quiser saber e tiver alguma pergunta a pôr, podem pôr que eu explico, que assim a gente põe aqui os pratos logo pratos limpos, que acho que era o importante as pessoas também perceberem, ainda bem que vocês fizeram este debate, que era importante as pessoas perceberem o que é que se passa na realidade. E para perceberem é perguntarem e responder sem filtros, que é aquilo que ainda não Olha, aconteceu. Acho que era desta forma que a gente conseguia que as pessoas todas percebessem, com clareza, com sinceridade, o que é que se passa na realidade. E a responder é, tu Claro, claro. perguntas e eu respondo na boa. O que, o que eu ouvi foi que, tipo, antes das claques acabarem, portanto, no tempo do Bruno Carvalho, que tipo, a Juveléu vendia bilhetes ou revendia os bilhetes mais caro tipo, e lucrava dinheiro com o clube. Tipo, eu sou da opinião que uma claque deve apoiar o clube sem receber nada em troca ou sem esperar receber nada em troca. Tipo, achas que também é por causa disso que pronto, que também tenham ficado Diz, sem concretamente a reconhecimento, pergunta. essas coisas assim.
Eu não estou a conseguir reformular muito bem a minha Então, pergunta, mas é nesse sentido, dos mas eu já bilhetes. te percebi, olha, eu já te percebi porque a tua pergunta vai de encontro um pouco ao que é a maioria do que as pessoas também às vezes têm nessa situação. Então eu vou-te explicar, mas eu percebi eu sei o que é que tu queres dizer. É assim, não é o Bruno Carvalho, o melhor protocolo feito a nível de claques foi o protocolo feito com esta direção, com o presidente atual. Ou seja, no tempo do Bruno Carvalho, até houve um senão, logo no princípio começámos mal, porque na altura que o Bruno Carvalho foi, salvo erro, foi com o Coceiro, não era? Foi um dos candidatos. Um deles, pronto. E então ele não sentiu o apoio da claque. Aquilo começou até mal ao princípio com ele, porque ele chegou ali um bocadinho também, eu quero aproximando. O protocolo do Bruno Carvalho não foi feito, já vinha feito do tempo do Godinho, ok? Então é assim, ele só reformulou ali algumas coisas. A claque, o que é que acontece? Os clubes de futebol, todos, dão um X número de bilhetes para as claques, os GOA que têm no seu clube. Ao darem esses bilhetes, fazem um preço um bocadinho mais barato. Os GOA vendem ao preço que está basicamente na bilheteira para os sócios da claque. O que é que isso ajuda? Ajuda a claque a ganhar ali em cada bilhete, sei lá, 2, 3, 4 euros, ok? Depois são muitos bilhetes, claro que tu podes chamar isso, mas como é que tu pagas as bandeiras, as coreografias? Sabes quanto, por exemplo, custa uma coreografia para um jogo, tipo jogos grandes? É uma volta de Não sei, não sei. 4.500, 5.000 euros. 4.500, 5.000 euros, como deves calcular, os jovens que estão na Juveleu, não é? Neste caso eu falo pela Juveleu, os jovens que estudam, as pessoas que trabalham, têm que pagar o seu bilhete, têm que se deslocar ao estádio. Para estar a contribuir mais um bocadinho é difícil. Então, esses valores dá para tu pagares as coreografias, as deslocações, as bandeiras, os estandartes, tudo o que se faz no trabalho em prol do que é o apoio ao clube naqueles dias de jogos. Porque assim, os Super Dragões, por exemplo, aquilo que tu vês, aquela bandeira grande que eles põem, que tapam logo a curva deles todas, eles mandam fazer. Aquilo sai-lhes 15, 20 mil euros. Mas quem paga, já sabemos quem paga, não é? Ou seja, tudo isto tem um acréscimo de valores muito grande, porque é impossível tu pedir aos associados que contribuam quando tu tens jovens que estão a estudar que não conseguem, não é? Então, esta venda dos bilhetes serve para isso. Eu, por exemplo, eu sou o vice-presidente da Juveleu, não é? O que é que acontece? Eu tenho gamebox da vida toda, eu nunca preciso de um bilhete da claque. Eu, como muitos ali, e hoje em dia, o que é que não existe ali? Não existe a cena dos bilhetes, mas tu vês o apoio das claques, vês ali a Juveleu, como as outras claques, a apoiarem na mesma. Porquê? Porque as pessoas têm as suas gamebox, as pessoas pagam os seus bilhetes. Agora, se o clube, o que não tens é as bandeiras, o que não tens é a coreografia, porque também não é autorizada agora, o que não tens é aquele festival bonito. Porquê? Porque isso também custa muito dinheiro. E a cena dos bilhetes, ao contrário que as pessoas pensam que eles andam ali à mama, não andam. É assim, eu sou sócio do Sporting, eu tenho 49 anos, não é? Portanto, eu sou sócio do Sporting da vida toda e pago as minhas cotas. Só que as pessoas sempre viram, pá, porque os gajos andam à mama. Agora, que te diga assim, pá, que sobra às vezes o coisa e que tu pagas um jantar à malta toda e que tu levas para aqui o pessoal e tu cativas os teus, porque quem trabalha é digno de também ter ali qualquer coisa, porque o pessoal passa tempos e tempos dedicado a fazer coreografias e não sei o quê. Mal seria se a gente não pagasse um jantar, mal seria se a gente não lhe oferecesse o bilhete do jogo, mal seria se a gente não lhe pagasse a deslocação ao Porto ou à Luz ou isso, não é? Portanto, só que as pessoas depois interpretam de outra maneira, estás a ver? Claro que às vezes pode haver ali algum excesso, algum detalhe, mas também não é como as pessoas o pintam. Tu basta ires aos sítios que fazem as bandeiras, tu procuras quanto é que custa fazer uma bandeira, vais à Decathlon, vês quanto é que custa o pau para a bandeira, tu vais ver quanto é que custa fazer é uma barbaridade de dinheiro, é muito dinheiro. Olha, aquelas frases que escrevem são plásticas que compram-se, é preciso comprar tintas, tu próprio vês, não é? Cada pessoa pode fazer a sua coisa, e vê o valor que se gasta nisso. Nós uma vez fizemos uma coreografia, acho que foi há 4 anos atrás, daquela do papel higiênico. Pá, só em papel higiênico gastamos 3.000 euros, para tu veres. Parece fácil, yeah, mas fazendo as contas depois diz assim, porra, afinal de contas foram precisos muitos bilhetes, foram muitos jogos a juntar aquele dinheiro para se gastar naquilo. António, eu queria te perguntar aqui duas coisas. Primeiro, não sei se me vais conseguir resolver, porque lá está, tu és da Juventude Leonina e não do diretivo, mas consegues-me dizer se o diretivo ainda tem claras intenções em deslocar-se para a bancada norte para o ano? Pois isso não te sei responder mesmo, porque como é assim como diz parte a eles próprios, não te sei responder. Sei que a Juveleu é A14, ali ficamos, ali estaremos e é a nossa área. Se o diretivo quiser ir para a Norte, isso já não te sei dizer. Agora, que não, se me perguntares se eu concordo de que as claques se dividam, não, porque acho que fica uníssono, fica melhor ali tudo naquela zona. Mas eu acho que não, eu acho que não.
Aquilo, é que sabes o que é também, às vezes um clube com quatro boas, não é? Quatro claques, também é demais, é muita claque para um clube, como eu costumo dizer. Mas é assim que está. No entanto, depois há aquelas quesilhas de claques, que também não são benéficas para ninguém, muito menos para o Sporting, muito menos para as claques, e eu penso que se conseguimos resolver essas pequenas quesilhas, as claques ficam todas juntas na A14. É o meu pensar. Eu acho que era o ideal, e acho que à base do diálogo consegue-se sempre tudo, e visto que vocês estão disponíveis, também tenho um pouco de pena que a direção esteja a ser um pouco inflexível. Outra pergunta só que eu gostava de fazer: nós estávamos aqui a falar um bocado da questão do cartão do adepto, que acabou, mas a realidade é que as zonas com condições especiais de acesso e permanência dos adeptos continuam ativas. O Cabral estava a dizer que essas zonas para o ano acabavam. Eu não sei se é a sensação que eu tenho, mas a realidade é que, ou seja, artefactos de claques entre bandeiras, tambores, continua a ser necessário apresentar identificação, não é? E só podem ser utilizados nessas zonas. Ou seja, os setores estão a ser utilizados agora pelas claques não se pode ser utilizado esse tipo de material nessas zonas, certo? É isso mesmo, certíssimo. Ou seja, as zonas ASAP, que é para o cartão de adepto, que é aquela zona que vocês veem vazia, por exemplo, no estádio de Alvalade, é uma zona que é a única que pode ter bandeiras de um X metros, portanto, aquilo tudo é muito, muito preciso também. Ou seja, só pode ser este número de tamanho, só pode ser a faixa, só pode ter aquele tamanho. E só ali é que podem estar os tambores, as bandeiras, só ali é que podes fazer o tal festival que se faz. Portanto, é uma zona muito pequena, como vocês viram, é uma zona que vai ficar vazia, não vai acabar para o ano, infelizmente não vai acabar para o ano, porque a única coisa que acabou foi as pessoas terem que gastar 20 euros num cartão de adepto, vão para ali com o cartão de cidadão. Na zona em que estão as claques, não podes pôr nenhum tipo de faixa do nome das claques, jubileu, diretivo, torcida, whatever, brigada, não podes pôr bandeiras, não podes ter tambor em casa. No entanto, a lei não serve igual para todos, porque, por exemplo, a faixa do nome, imagina, Juventude Leonina Ultras Boy, não pode, é muito grande, mas os Super Dragões, se tu vires, na curva deles, a faixa vai de ponta a ponta, aquilo é ilegal. Então pago uma multa. Então estou sempre a pagar multas jogos após jogos, jogos após jogos. Mas como tem a conivência da presidência, fazem o festival que querem. Nós, infelizmente, não temos a conivência da nossa presidência, portanto, deixamos ali aquela parte seca, feia e triste. Se tivermos, a gente paga a multa, que a multa também é pequena, mas como não temos a conivência, não nos deixam fazer, não podemos fazer. E a última questão que eu queria fazer é: eu não sei bem como é que se definiu, não sei quem é que definiu, se foi a direção, quem é que foi que definiu essa zona, lá está, que é os setores da torcida e do diretivo. Não sei se isso pode ser alterado em termos estruturais, eu acho que é capaz, porque, salvo erro, no Porto não é a zona, eles adaptaram essa zona para os setores onde já estavam os Super Dragões, para eles poderem utilizar o material, acho que é isso, não é? É isso exatamente, é isso Pois, exatamente. Portanto, aquela zona foi definida pela direção do Sporting, juntamente com a polícia, juntamente com a PDJ, juntamente com as entidades, e definiram aquele espaço. Erradamente, é um espaço que não consultaram as claques, porque tiram dali o diretivo e tiraram a torcida. Imagina que tiravam o diretivo, correto? Porque não é uma claque reconhecida neste momento pelo Sporting, até o podiam fazer. A A14, que é Juveleu, também não é reconhecida, podiam ter posto ali, mas não fizeram. Mas a torcida é uma claque reconhecida pelo Sporting, então tiraram-nos dali também, não é? Tanto que a torcida agora nem entra nos jogos, em tipo de protesto. O que é que acontece? Podia-se ter definido essa área, se falassem com as claques, se houvesse aquela nossa conivência, estivéssemos todos a caminhar para o mesmo, e há zonas no estádio que se podia ter posto o cartão do adepto, como por exemplo, se calhar punhas numa B, que leva menos pessoas, e fazias aquilo para inglês ver, ou seja, pronto, fica aqui o sítio do ASAP, e o pessoal, aquilo era um sítio morto, porque fica até mal fica aquele espaço do estádio estar ali completamente vazio, com um estádio com aquela envergadura. Havia forma de se pôr noutro sítio. Não quiseram fazer assim, porque acham que sabem tudo, portanto, às vezes na teoria funciona, mas na prática não. E uma coisa é consultar as pessoas que trabalham no terreno e que ajudam, mas como nós estamos com aquela situação, parece que andamos às turras sem necessidade, não consultaram, quiseram fazer daquela maneira e é o que se vê. Há outro sítio que se podia ter feito, lá em cima na B, tínhamos fechado a B se calhar, nem as televisões filmam lá para cima, portanto aquilo não ficava feio. Era para inglês ver e era só para comerem com os olhos, porque isto do cartão de adepto não funciona em lado nenhum. Nunca funcionou, não é agora que vai funcionar, e portanto isto eles querem fazer o quê?
querem que não exista aquelas situações da violência no desporto, blá blá blá, treta, porque isto qualquer dia torna-se tudo, não há claques, portanto fazem o que querem, como agora, por exemplo, na zona onde está a A14 toda, tu tens ali sócios que não são da Juveleu, são de outros grupos, aqueles chamados grupos que são autónomos, não é? E que podem, se quiser, mandar tochas para o relevado. E tu dizes assim, eu não concordo com tochas para o relevado? Não, totalmente, sou contra isso. Fazemos o festival na bancada e fica na bancada. É como eu digo a eles, o que se faz em Vegas fica em Vegas, é bancada, é bancada. Agora, tochas para o relevado, tochas... Não, só que é assim, como agora não temos autonomia de controlar a curva inteira, pois há ali grupos e há quem quiser pode fazer o que quiser, pronto. E nós não vamos estar ali a entrar em guerra com as pessoas, porque não há necessidade. Se fôssemos reconhecidos, ninguém fazia isso. No nosso caso foi, epá, não me quero alargar muito, mas foi pessoas um bocadinho com menos pensamento que acharam que aquilo era o sítio correto. Porque aquilo, na altura, até pensaram noutro local, que era a B. Depois houve alguém que disse, não, pá, aí a B não, coisa, carreguem ali. Então porquê é que não carregaram na A14, que é da Juveleu? Se fôssemos para apagar as claques, carregavam na A14, que é a Juveleu, que é para apagar, apagas a maior. Mas é complicado se calhar fazer isso, não é? Isto já são outros 500, já são outras contas do outro rosário. Mas se fosse para acabar diretamente, então fechavas a 14, porque é a claque maior, que é a Juveleu, e é a que podia criar mais coisa, e pode. Fechavas a 14. Não, quiseram ir para ali, porque houve um esperto, né, que foi uma pessoa que decidiu, né, não vou estar a dizer que é o nome da pessoa agora, mas um esperto que achou que ali é que era o sítio mais correto. Pronto, e foram naquilo. Isto é assim, aquilo funciona um bocado assim. E erradamente. Depois, pois é, e depois o que aconteceu? Quando já decidiram isso, e pá, pois é, mas isto é a zona também da torcida. E agora? Pronto, estás a ver? Isto às vezes são coisas que é difícil explicar, só vivendo ali mesmo. Opa, tinha aqui uma pergunta para o António, Fiscal das Veléu. Opa, eu já em vários jogos ouvi falar daquele conflito que houve em dezembro, pá, mas ouvi sempre do pessoal diretivo queixar-se. Nunca ouvi ninguém das Veléu falar sobre o assunto. Pá, e queria que, certeza que sabe melhor que eu, que esclarecesse aqui à malta o conflito que houve em dezembro, depois no jogo do Sporting à Alvalade, em que supostamente houve membros das Veléu que invadiram a casinha dos diretivos. Se vamos estar a falar disso aqui a noite toda, eu vou-te explicar porque é para ficares na boa. O que aconteceu foi que houve uma quesilha dentro do estádio, supostamente, alegadamente, porque aquilo é assim, ali tens duas claques que cantam, portanto tens dois capos, cada um tem o seu capo, não é? Puxam músicas, uns puxam música, depois houve ali uma quesilha forte e houve alguns elementos, segundo do diretivo, que não gostaram, depois mandaram umas bocas, depois da Juveleu mandaram umas bocas, depois ali os excessos, que é sempre os excessos, puxam um bocadinho demais, e depois no final do jogo foram tirar alguns dividendos, pronto, e depois tiraram os dividendos, erradamente sempre, porque para mim, sportinguista que ande à porrada com sportinguista, para mim está errado, seja claque, não seja claque, para mim sou contra. Mas pronto, ali não é sempre fácil de controlar estas situações. Epá, houve ali umas situações, sim, é verdade que aconteceu, de parte a parte não estiveram bem, se calhar houve um bocadinho mais de excesso e se calhar houve um bocadinho mais de exagero de alguma parte, pá, mas pronto, esse assunto ficou sanado. Agora, espero que não volte a acontecer e espero que as claques se deem todas bem e principalmente os sportinguistas que se amem todos uns aos outros e não andem em guerras nem fisicamente, nem verbalmente nos twitters, nos facebooks, a atacar a tudo, que isto é como aquelas páginas que tu vês por aí que atacam-nos a torto e a direito e que uns atacam-se aos outros, parece que ninguém está contente com ninguém. Mas pronto, sim, aconteceu, espero que não volte a acontecer. Eu acho que as pessoas têm que entender. Nós temos todos temos todos que tomar para um sentido, que é apoiar o Sporting Clube Portugal. E ponto final parágrafo. Essas quesilhas são só ridículas. E é o que eu digo sempre. Para que é que eu quero saber quem é que canta mais? Desde que cantemos é o que interessa. Agora, se é a Jovelha que canta mais, se é a torcida que canta mais, se é a diretivo que canta mais, se é a brigada que canta mais, pá, não interessa, temos todos que cantar o mesmo, temos todos que cantar, aqui o temos todos que apoiar o Sporting. Primeiro, as claques só existem porque existe o Sporting. Primeiro o Sporting e a seguir as claques. E essa mentalidade tem que ser sempre incutida. Por isso é que existe Sporting sempre primeiro. Depois a gente diz Sporting sempre primeiro, um dia Juveleu tem o morrer.
mas o Sporting é o mais importante de todos, e tu tens que incutir isto, mas é assim, parece fácil eu estar aqui a falar, mas depois quando estás ali com um grupo de 3.000, 4.000 pessoas, não é? E jovens, e que estão a começar, e que Jubileu, e que aquela cena histórica, parece que são, ser da Jubileu a ser um ultra do caraças, e somos os maiores, não, calma, há que criar mística, há que ensinar, há que ter paciência, e isto demora muito tempo, e depois sabes que aquilo é sempre grupos a rodar, não é? E nem sempre é como uma pessoa quer, e nem sempre temos o controle absoluto das situações, mas, pá, não é fácil, é assim, vocês, que não sei se conhecem, se já estiveram ali, mas venham ali um bocadinho, entrem ali um bocadinho para sentirem o que é o ambiente, e depois já também tiram uma ilação, porque às vezes o pessoal critica, manda bitites, diz que eu fazia assim, eu fazia, não, então vá, vamos lá aqui, vamos conviver um dia de jogo não começa quando começa o futebol, um dia de jogo começa logo, se o jogo for às 8, começa às 2 da tarde, a preparação, e depois é assim, gerir tudo isto parece fácil, mas eu digo sinceramente, de coração, não é. Mas é assim, como tudo, mas é assim, venham, vejam, sintam, agora que é um grande ambiente, que é bonito, pá, e depois que os exageros, existem, mas existem no mundo inteiro. E aliás, nós em Portugal até somos os mais calmos, porque se vocês virem por esta Europa fora, é uma barbaridade, né? A nível ultra. Agora vou-te pôr esta questão eu. Então, e agora lançaram um vídeo, né? A direção lançou um vídeo com estas novas coisas, modernices, e metem a bancada com tochas. Não sei se vocês já viram este vídeo, que está que o Sporting lançou agora, e metem uma cena com fumarada. Então, somos contra a fumarada, somos contra as tochas, criticamos, somos contra pôr a bancada toda verde e branca com cor, e depois metem um vídeo em que está uma bancada com os ultras e tochas no ar. Pá, não percebo isso. É assim, criticar porque abrimos pirotecnia na bancada. E porque o Sport, porque a gente tem que pagar as multas. Ok? Então, se a claque, quando a claque era legalizada no tempo do Godinho e do Bruno e até do Varandas, as multas vinham para a claque. E a claque, se abria pirotecnia, o Sporting mandava a coisa, olha, meus amigos, a multa foi 14.000, paguem. E a claque pagava. Agora, como não é, paga o Sporting. Mas eu também ponho esta questão. Então, quando o outro manda o outro para a mãe que o pariu, que não sei quem, não coisa, multa, paga não sei quanto, fica suspenso não sei quanto, diretor desportivo, o treinador, o jogador, o outro atrasou-se para... Pagam multas e multas atrás de multas. O Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, mandou umas postas pescadas, 7.500 euros de multa. Então isso não interessa. Percebes? Mas é assim, porque o acesso à comunicação social é que dá o poder. Se eu falar muitas vezes na televisão, eu consigo pôr as claques sempre bem, porque estou ali todos os dias e aquilo entra no ouvido das pessoas. Mas como não há esse acesso e quem tem o poder, tem o acesso à comunicação e aos jornais e tudo, consegue denegrir mais rapidamente que nós que depois não temos o acesso. António, aqui uma outra questão ainda, abordando aqui este tema, ou seja, pronto, estádio temos a questão das zonas com condições especiais, não é? No pavilhão, eu salvo erro, acho que isso não existe. Em termos de apoio no pavilhão, ou seja, material continua a ser barrado por não haver um entendimento com a direção, certo? Sim, aí continua a ser barrado por causa disso mesmo, porque, portanto, o cartão de adepto não dá para as modalidades, porque como é modalidades, eles consideram que é uma cena amadora, mas pronto, aí é mesmo com a direção. Portanto, por isso é que a gente não consegue, mesmo assim, não consegue em casa, atenção, porque se tu vires, houve o futsal no Algarve, e houve o apoio total, houve faixa, houve isso tudo. Por exemplo, agora fomos a Manchester, que eu tive a oportunidade de ir também, e em que me disseram, pronto, se quiserem pôr o tambor, pusemos as faixas, não sei se vocês viram as imagens, pusemos as faixas, fizemos um apoio brilhante em Manchester, mesmo, né, que já tínhamos levado 5-0, pusemos as faixas, podíamos pôr tambor, podíamos pôr tudo, se quiséssemos, porque é outros organismos a dirigir e a mandar. Na taça, no final da taça também, da Taça da Liga, também pusemos a faixa, pusemos o tambor, porque aí já é outro organismo a mandar. Em casa, pronto, somos os mal amados. Ok. E não me estou a queixar, atenção, não me estou a queixar. Da minha parte, só queria deixar um apontamento. Isto serve como crítica, espero eu também construtiva, que é realmente a minha opinião. Eu desde pequeno portanto, que cresci em mim, porque os meus pais conheceram-se na Juveléu, portanto só daí, e eu sempre cresci a ir para a Juveléu, viagens, tudo, sempre eu nasci pronto com a Juveléu, até o meu amor pelo Sporting também nasce a partir daí. Hoje eu
vejo a bola noutro sítio, não na Joveleu, eu sou, no caso, o passo central, mas vou a cantar e vivo muito aquilo. E há bocado, quando o António estava a dizer que o dia de jogo começa, se é às 8, começa às 2 da tarde, eu até comentei, num grupo, a falar com o pessoal, pá, que não me podia identificar mais com isso, porque para mim é mesmo isso. Se o jogo é às 8, às 2 eu já estou lá. Só que eu deixei de realmente frequentar a parte da claque. Como é que eu. E atenção, isto é a minha opinião. E eu adoro, para mim é essencial e faz falta. E também acho que as pessoas, eu sei a história de como começou o diretivo, a história do Almada e do Miguel Almada e de como aquilo tudo começou, e acho que isso também mudava a visão de muita gente. Mas hoje não vou para lá porque acho que está mal organizado. Sinto cá uma desorganização na bancada e que fica. Que torna, não está assim tão confortável, e não é confortável a parte de não estar ali bem, é desconfortável, não sei, acho que não há ali acho que o Sami é espetacular fazer o que faz, mas acho que não há uma ligação, sei lá, acho que falta ali alguma coisa, eu não sei, e é daí eu não ir tantos jogos para as Veléu, e deixo aqui a minha opinião e a minha visão, que espero que sirva como crítica. Pá, também sei que não estou a ser muito específico, mas acho que se houvesse se calhar ali mais alguma conexão entre, portanto, no caso o CAP, ou não sei se mais pessoas espalhadas a puxar mais, ou também se agora é por causa da situação de não haver bandeiras e tambores, sinto que falta ali algum ritmo. É Não tal sei se questão de estou a tudo perceber. remar para o mesmo lado, não é? Não é o marco do mesmo lado, é Não mais é pelo bem isso, ritmo. mas é assim, agora, principalmente agora, notas ali um bocadinho aquilo parece mais cru porque falta mesmo o espetáculo em si, ou seja, as Exato. bandeiras. Olha, sabes o que é, e falaste bem do Samik, e muito bem, se tu sabes o que é um capo estar ali sem megafone, epá, é que é assim, para conseguir Yeah. chegar àquela bancada toda sem ter o megafone é impossível, ou seja, por mais que ele consiga, ele não tem voz para aquilo tudo. E é assim, o não teres bandeiras, o não teres a coreografia, pá, torna-se cru, concordo contigo, é assim, fica um bocadinho aquilo mais, pá, sem sal, não é? Porque a questão está mesmo, as claques é feita do brilho das bandeiras, do tambor, olha, só o tambor a fazer aquela batida para os jogadores fazerem no final do jogo aquela situação, o tambor é que manda, o toque do tambor é que faz mandar tudo, a curva toda, sem tambor, pá, bater numa cadeira não faz o mesmo impacto no plástico. O Samik sem megafone não consegue tão bem fazer também as coisas. Quanto mais maluco tiver, mais gosto de ver o jogo. Eu acho que falta só mesmo essa tal situação de. Sim, principalmente agora falta mesmo porque é difícil, o tambor é as pessoas não coisam, mas o tambor é super importante para gerir a batida do seguimento, e tu não teres isso é muito complicado, tu não teres as bandeiras hasteadas quando é golo, tu não teres o Sami com o megafone, faz toda a diferença do mundo, sabes o que é cantar à capela e cantar com o piano atrás, com a guitarra, com a bateria, faz toda a diferença do mundo. E também, eu não queria ter entrado muito por aqui porque há bocado realmente tinhas falado e bem, que é a situação que existe, malta, pá, mas eu também não posso julgar, mas é a minha maneira de ver, que vai para ali e que está só lá, não está presente, como era suposto estar ali naquela zona. E depois um está ali, está de braços cruzados, depois um Pois. está mais concentrado no jogo, então já está ali 4, 5 pessoas que estão apagadas, e depois aquilo, da mesma maneira que muitos cantarem é contagioso, teres ali o pessoal mais concentrado e apagado também passa essa Então eu vou-te dizer outra, houve uma altura, a direção do Sporting queria pôr o Wi-Fi no estádio, ou whatever, Wi-Fi, e eu fui logo o primeiro a dizer, pá, não ponham Wi-Fi naquela zona. E ele, então, mas porquê? Estás louco? Não, se o pessoal agora, com estas modernices, antigamente tu vias o festival da Juveleu, era uma loucura. Hoje em dia, Yeah. né, que os tempos mudam, temos que coisa, os jovens todos, está tudo com o telemóvel na mão. O que é mais importante, cantar ou tirar fotografias? Não, Yeah. tirar fotografias. Olha, estão constantemente mensagens, como é que é? O WhatsApp, o Facebook, o Insta. Se tu fores a ver, estão o tempo todo com o telemóvel na mão. E é assim, e queriam pôr o Wi-Fi. Então, se pusessem o Wi-Fi, é pior ainda.
em vez de estarem coisa, estava tudo, porque isto hoje em dia, antigamente a gente vivia de uma maneira, eu tenho 49 anos, né, como já te disse, mas é assim, hoje em dia, está tudo agarrado ao telefone. A maior cena é, temos lá um cartaz, proibido usar o telemóvel, mas não, quando começa qualquer coisa, é logo telemóveis na mão, está tudo com o telemóvel na mão, uma coisa impressionante é o telemóvel. Mas olha, tu podes ir para a bancada central e estás muito bem, que até na central é onde se vê melhor os jogos, porque para veres um jogo de futebol em condições, ou estás na televisão, a ver em casa na televisão, ou estás na central, que é onde tens a melhor visão, ou nos camarotes, né? Porque tanto a sul como a norte tem uma diferença de visão de jogo. O meu pai tem 80 anos e é da central da vida toda, não é? E nós temos Golden Seat lá para ele estar. E o meu pai vai sempre vestido com uma coisita, ou um boné ou um casaquinho da Juveleu. E lá vai ele para o seu lugar cativo da central. Feliz da vida e encantado. Agora, eu não o quero na Curva Sul, porque com 80 anos, como deves imaginar, não pode estar ali. Né? Claro que sim. E depois, olha, mas não vais muito longe. Até eu, já a cuidado que tenho, estar ali 90 minutos em pé, já não é a mesma coisa que era quando tinha só 30 ou 25. Lá está, acho que também falta isso, que é as pessoas que vão para ali perceberem que ali é uma cultura, quase não, é uma cultura que está ali. E eu intervi aqui no vosso espaço e obrigado por deixarem intervir, só para também mostrar uma coisa, não é, afinal de contas a Juveleu não é nenhum bicho, não é difícil falar com alguém da direção da Juveleu ou com, não é? Portanto, vocês estão a falar comigo e não é difícil falarmos, pois não? Vocês puseram as vossas perguntas, eu respondi, só que o que é que existe? Existe uma cena nas pessoas que parece que é uma cena que são uns oligãs, que são uns loucos, perdidos, que só fazem mal às pessoas, que batem e se diz alguma coisa. Não, afinal é fácil falar. Agora, se a gente se entender a falar todos, a gente conseguimos fazer muito melhor. A questão é ver estas aberturas e olha, e o vosso programa e isto que vocês fizeram agora foi muito bom. Por isso é que eu até entrei, como ouvi falarem, estavam a falar de claques, até pedi para falar, mesmo até para mostrar isso, que afinal não é isso, existe, mas que se consegue entender e que a gente consegue falar todos uns com os outros, que também se consegue, e muito melhor. E se houvesse muitas coisas como o que vocês fizeram hoje, se houvesse mais disto, acho que até conseguimos fazer melhor para o nosso Sporting, acreditem no que vos digo. Quando aconteceu, vocês viram, quando nós fomos campeões, nós pusemos um autocarro muito grande e fizemos ali uma festa brilhante em frente à casinha, certo? E depois houve aqui umas situações em que as televisões começaram logo, porquê? Porque puseram ali a Juveleu, fez aquilo e concentrou as pessoas e houve confusão e que não sei o que, fizeram ali um 30, mas este 30 por uma linha teve a ver com coisas políticas. O que é que acontece aqui? A televisão, pronto, eles ligaram-me logo para eu intervir, eu tive que dar algumas entrevistas até para a televisão, até entrei em direto, salvo erro, para a SIC ou para a TVI, para defender a posição da claque. Se eu não fizesse aquilo, como direção da Juveleu, não é? O que é que ia acontecer? A culpa era da Juveleu, mas como eu intervi ali, aconteceu que começaram a mandar aquilo para o Medina e para o Eduardo Cabrita, que era o presidente, que era o ministro na altura, que até agora saiu, que ele teve o acidente do carro. Porque isto era uma questão política para queimarem o ministro da Administração Interna. Eu, antes de entrar em direto para a TVI, tive durante 20 minutos a levar uma pressão, ok, da polícia, das mais altas patentes da polícia ao telefone, para ter cuidado com as palavras que ia dizer. Mas eu não verguei, porque fui defender a causa que eu sabia que estava correta, porque eu fui buscar a lei de 74 para poder ter ali o caminhão e podermos fazer aquilo tudo, mas eles tentaram mandar a culpa para a Juveleu. Se eu não tenho intervido, levava com a culpa, porque é assim, quem cala consente, e a Juveleu era a culpada. Como eu intervi, falámos bem e defendemos a causa e chamamos os bois pelos nomes e pusemos ali mesmo o dedo na ferida, eles mandaram a culpa para a Câmara de Lisboa, em que o Medina vem dizer que o e-mail que nós tínhamos mandado andava perdido nos corredores da Câmara de Lisboa. Bem, um e-mail não anda perdido em corredores, um e-mail está no computador. Mas se a gente não se defende, somos sempre os maus da fita. Quando temos a oportunidade de ter palavra e de poder falar e de poder argumentar, aí já a coisa muda de figura, que é aquilo que muitas vezes não conseguimos. Vou passar agora a palavra aqui ao Duarte. O Duarte pediu para ser orador já há um tempinho, mas pronto, entretanto estavam outras pessoas a falar. O Duarte é jornalista do Leonino. Força. Não, obrigado, pá, e saudar estas vossas iniciativas, que acho que é sempre bom falar de Sporting. Eu queria perguntar ao António, nós já falámos algumas vezes até para o Leonino, se até pelo discurso de Frederico Varandas na tomada de posse, pareceu haver alguma abertura, não falou diretamente das claques, mas se acreditam que neste mandato possa haver uma aproximação no sentido de acalmar, entre aspas, um pouco as coisas e ser possível mais apoio à equipa. E queria perguntar uma segunda coisa, já se falou aqui no pavilhão,
se nos últimos tempos o pavilhão, também com a Covid, tem estado mais vazio e o barulho das claques no pavilhão faz muita diferença, e numa altura em que estamos a chegar às decisões, se achas que vai ser possível outra vez ter aquele ambiente ensurdecedor no João Rocha, que se não ganhou muitos jogos andou lá perto. Não, sem dúvida. É assim, nós temos dois discursos. Temos o discurso da Câmara de Lisboa, quando fomos campeões, em que o Frederico Varandas disse, ele para não falar diretamente para as claques, ele falou do núcleo daqui, falou depois do Solar dos Leões, falou do Grupo Stromp, depois falou da Juveleu, depois falou do núcleo não sei de onde, depois falou outra vez da torcida, ou seja, mas aquilo morreu ali. Ou seja, falou e não fez nada. Depois mandou-me uma mensagem a dizer para fazer um pedido de desculpas, para conseguir com que os órgãos, portanto, se nós fizéssemos um pedido de desculpas público à direção do Sporting por tudo o que se passou, que era a única forma dele conseguir também gerir o processo. Porque eu entendo também que às vezes nós também, eu também às vezes sou um bocado assim exagerado, né? De vez em quando também me passo os carretos e ponho-lhe a culpa a ele. A culpa não é só dele, a culpa é de algumas pessoas que o rodeiam ali da direção, não é? Que principalmente tinha ali, que agora já não tem, felizmente, uma pessoa que era vice-presidente, que tinha uma doença, principalmente com a Juveleu, que vocês não imaginam, não é? Porque eles todos, né, tanto o Federico como o João Sampaio e como os outros, todos diziam que foram da Juveleu no passado, né? Porque toda a gente foi, segundo o que eles dizem, não me lembro nenhum deles, mas pronto. Então havia ali pessoas que o rodeiam, não é? Que também têm decisão, e que sabes como é que é, eu sou presidente, por exemplo, da maior associação de Portugal e Espanha, e também tenho os meus vice-presidentes e tenho os meus diretores, que às vezes eu quero tomar uma decisão, mas quando tenho ali 3 ou 4 a bombar, não posso tomar como eu quero, porque isto não é como o Putin ditador. E ele também tem esse problema. E depois do discurso da Câmara de Lisboa, não fez nada, não aconteceu nada, trocamos mensagens eu e ele, nada passou. Agora, nesta tomada de posse, voltou a dizer que é o tempo de unir os sócios. Eu já entrei em contato com ele, já lhe mandei a mensagem que tinha que mandar, já lhe disse o que tinha que dizer, disse-lhe que aguardo resposta, desde a tomada de posse até hoje, estou a aguardar a resposta. Acredito que sim, acredito que agora que ele não tem ali algumas ervas daninhas da direção e que eram altamente ressabiados de uma situação que se passou numa Assembleia Geral do passado em Alvalade, em que só tiraram uns ovos a uns familiares e que essa pessoa até hoje ainda tem rancor com a claque, porque a claque não teve castigo e ninguém pagou nada porque fizeram ao seu familiar, e então essa pessoa que é familiar continua ressabiado com isso, tem um rancor enorme, são pessoas que, pronto, no mundo existe isto, pessoas com rancor, pessoas com coisa, ainda continua com aquela raiva, conseguiu castigar a claque, conseguiu, sim, pronto, à maneira dele, pensa ele que ganhou, que ficou feliz, mas se ele ficou feliz eu fico feliz por ele, ao menos o senhor morre contente um dia. Entretanto, agora pronto, espero que sim, ele disse o que disse, já lhe mandei a mensagem, já falei com a coisa, aguardo que ele agora tome as decisões que tem que tomar. Nós como Goas do Sporting e Juveleu está ali para apoiar o Sporting, esperemos que seja cada vez melhor. Espero que também os elementos da Juveleu que estão e os que vão vir novos e que fizeram parte da Juveleu no passado entendam os erros que cometemos e que aprendemos com os erros e não os voltemos a cometer. Acreditas que é possível essa reaproximação, entre aspas? Sim. Agora com esta nova equipa de direção e esta nova tomada de posse, acredito que sim. No pavilhão João Rocha, pá, é só eles deixarem, porque assim, a questão é que tem que haver ali aquela abertura, não é? Não pode ser dizerem aos seguranças que não deixem passar para ali os elementos das claques. Mas neste momento vocês não podem ir para aquela zona? Pá, podes conseguir comprar o bilhete, mas na vida toda, se a direção não disser aos stewards que não podem entrar com roupas das claques, que não podem deixar as claques passar, que não podem deixar as claques, se a direção parar com isso, claro que funciona, e tens um pavilhão João Rocha ao rubro e com apoio constante, porque o pessoal gosta daquilo, e depois sabes que no pavilhão aquilo faz um eco tremendo, então é assim, está na mão da direção do Sporting. Aqui está na mão da direção do Sporting. Eu pergunto isto porque, por exemplo, nas modalidades agora vêm jogos importantes, seja o handball, vai jogar com o Benfica, com o Porto, o hockey há de haver playoffs e de facto aquele ambiente, para quem já lá esteve, sabe que aquele ambiente faz mesmo muita diferença e joga a favor do Sporting. Eu não sei se tu viste a final do futsal em Lolé, foi Sporting Benfica, a final da futsal em Lolé,
em que a Claque estava muito bem representada, o setor estava super cheio lá no pavilhão de Lolé, e foi do princípio ao fim um apoio, bem, uma coisa constante, foi aquele Há pavilhão... até umas imagens do Ziki e do Espaço, acho eu, a cantarem no mas olha, banco. foi um apoio no pavilhão de Lolé para a Taça da Liga de Futsal, uma coisa inacreditável, e nós fomos campeões, como é óbvio. Porquê? Porque ali, como não é o mesmo organismo a gerir, e pronto, chama-se promotor, que é os da casa, né? Não mete o bedelho, podemos outra vez continuar a fazer aquilo que a gente faz no pavilhão João Rocha. Para fazer isso no pavilhão João Rocha, e respondendo à tua pergunta, pergunta à direção do Sporting, está na mão da direção do Sporting, está na mão da direção do Sporting chegarmos a um concluio, e eu digo sinceramente, como diz o Musta, que é o líder máximo da Juveleu e o número 1, não quero protocolo, no sentido, não é preciso que deem bilhetes, não é preciso, para acabar com aquele estigma da história dos bilhetes, que se orientam com os bilhetes, que andam à mama dos bilhetes, como se costuma dizer mesmo em português, aqui ninguém anda à mama de nada, não é preciso os bilhetes, só é preciso deixar pôr as faixas das claques, pôr as bandeiras, pôr os tambores, pôr o megafone, deixarem fazer coreografias e, outra coisa muito importante, tirarem a queixa em tribunal para despejarem a Juveleu e o diretivo das suas sedes. Vocês sabiam que a direção do Sporting pôs a Juveleu e o diretivo em tribunal para os despejar das sedes? Isso já é uma questão pré-Covid ainda, não é? Salvo erro. É pré-Covid, mas é assim, é uma das questões que tem que retirar, porque tiraram a luz e a água às duas casinhas, portanto à casinha da Juveleu e à sede do diretivo. O diretivo não tem luz nem água que tinha antigamente o Sporting, tem que ter um gerador, como a Juveleu, e a água tens que andar a buscar garrafões na torneira para poder ter ali água. E está em tribunal é tipo, o senhorio quer despejar o inquilino. Um pai não despeja o filho de casa, digo eu. António, gostava só aqui de pegar noutro assunto. Mas isto estás a ver, mas isto são coisas que as pessoas não sabem e que as pessoas depois dizem assim, tu queres-me dizer a mim que eu não tenho que estar chateado com algumas situações, quando tenho ali, que chega ali um sítio, tenho que ter um gerador, tenho que ver os rapazes irem buscar água e digo assim, fogo, então o meu pai, entre aspas, quer-me despejar da minha casa, quer-me tirar, né? Sim, eu compreendo. E foi como eu já disse, acho que as pessoas resolvem-se a falar e à base do diálogo, e acho que simplesmente... Mas eu agora acredito que sim, agora respondendo terminando a questão dele, eu acredito que sim, eu acredito que agora tudo tem pés para andar, porque não é só o Frederico Varandas que manda, não é? Como é óbvio, apesar de ser o presidente máximo, mas também tem que ouvir depois as pessoas que estão ao redor dele, e teve ali pessoas que também não foram os melhores conselheiros para ele. Eu também acredito nisso, e acredito que aquelas pessoas, sinceramente, utilizaram um bocadinho um rancor pessoal, porque podiam depois misturar as coisas que tinham o poder para castigar através de coisas pessoais. Agora acredito que com esta nova tomada de posse e estes novos órgãos, acredito que vai ser possível tanto o pavilhão João Rocha voltar à normalidade, como a curva sul voltar a brilhar. Eu acho que assim todos esperemos. António, eu queria só pedir aqui uma opinião sobre um assunto que se tem falado aí um bocadinho nas últimas semanas, e há várias pessoas que já têm falado sobre isto, que é a questão do safe standing, que já é legal em outros países. Era uma coisa que gostavas de ver implementada cá em Portugal? É assim, é que Portugal é um país, nós somos um país muito complicado para as inovações das cenas. Podes experimentar, se funcionar, funciona. Agora é assim, tu sabes muito bem que nós não, comparar-nos com outros países é muito difícil. É muito difícil. O que funciona num lado não funciona no outro, o que dá melhor ali pode não dar em nós. Isto é quase como o cartão da débito, não é? Os grandes aguentam-se, os pequenos sofrem porque não têm aquele espaço vazio, é menos bilhetes que vendem, é bilhética não entra, é menos dinheiro que entra. Não sei, sinceramente não sei o que dizer. Portanto, estar a comparar, acho um bocado difícil, mas vamos ver. É experimentar e ver se funciona. Ok. Quero agradecer aqui ao António por ter entrado aqui e conversa connosco, porque penso que seja muito importante também esclarecer a muitas pessoas que não estejam tão informadas, né, sobre a realidade das claques. Eu felizmente até que estou, mas há muito pessoal que realmente não está informado, e pronto, e achei muito pertinente ter participado connosco nesta conversa, e pronto, e penso que seja muito importante também em prol do Sporting, não só em prol das claques, mas também... Primeiro que as claques, sempre o Sporting. Sim, penso que tenha sido muito importante também para esclarecer muitas pessoas que não estejam tão dentro do assunto. E olha, e vocês fizeram aqui algo também que é bastante de louvar, e continuem,
continuem, porque sempre que for assim, cá estaremos para colaborar e no que faça falta. E pronto, e com isso vou-vos deixar, que amanhã tenho que ir trabalhar. Saudações leoninas Tínhamos a aqui todos. só mais uma, não sei se Diz, para diz. acabar. É possível só fazer mais uma Diz, pergunta? diz. Pronto. Há bocado falámos que o Sporting tinha muitas claques, tinha as 4 claques, não é? Grupos organizados. Pronto. Era possível, sei lá, haver uma fusão entre claques, haver uma reorganização de modo a termos só uma só voz ou duas? Pronto, haver uma alteração na quantidade de grupos organizados? Ou não? Completamente fora de questão. É assim, no meu ponto de vista, os clubes deviam ter só uma só claque, não é? Ou seja, ser só um som, tipo um clube, uma claque, mas pronto. No caso que nós temos essas 4 claques, as claques, cada uma tem a sua mística e tem um pouco também a sua mentalidade. E tanto as 4 claques do Sporting são boas, não é? Porque se é Sporting é bom. Não é possível. Não é possível porque, é assim, eu vou-te falar pela Juveleu. A Juveleu tem a sua forma de ser, não é? Aquela forma que uns gostam, outros odeiam e que, pronto. E depois tens a Brigada, né, que é mais calma. Há pessoas que se identificam mais estar na Brigada, outros que se identificam estar mais no diretivo porque cantam mais e porque eles são mais da cena do cantar e curtem mais da cena das bandeiras, outros gostam mais de estar naquela situação da torcida. E depois é assim, como são todas do Sporting, fazeres uma fusão, nunca ia funcionar, as pessoas não se iam, porque tu, no Sporting sempre tiveste várias claques, tiveste desde o princípio da Força Verde, a Onda Verde, ou seja, nós sempre fomos um bocadinho, para além do eclético que se fala, mas sempre com diferentes mentalidades e opiniões e formas de estar como ultra, como apoiante de claque. Portanto, não é possível fazer essa fusão nunca vai acontecer, e tu vês vários clubes de por aí fora, o Sporting por acaso tem 4, que é um bocadinho até mais, mas tens outros que têm 2 e 3 também, e não dá, isso, as pessoas têm a forma de estar, como há bocado ele estava a dizer que gosta, mas que quer estar na central, outros, olha, por exemplo, tu tens agora também um bocado um movimento na Norte, que também cantam e que também puxam, e eles gostam daquele seu estilo, o estilo deles é daquela maneira, então a gente tem que respeitar toda a gente da diferente maneira que são. Portanto, as 4 claques, cada uma tem a sua maneira, todos em prol do Sporting, mas todos com a sua forma de estar no apoio ao Sporting. A Central também apoia ao Sporting, não é? Mas apoia sentado, quando é gol bate palmas, mas não canta. Canta quando se puxa por eles, mas também apoia o Sporting. Assim, cada um à sua maneira. Portanto, as 4 claques do Sporting nunca vão fazer uma fusão, isso é impensável. Para uma coisa, eu também não posso ser facto dizer assim, ok, tu dizes-me assim, então vá, vamos ter só uma claque. Então qual era a claque? Qual era que eu tinha a dizer? Juveleu, não é? Mas não pode ser assim também, não é? Então a gente também tem que entender que as outras pessoas têm diferentes opiniões, como tu tens a tua em relação, se calhar, a uma situação até no próprio jogo, que aconteceu isto, eu digo que não é, e tu dizes que é, foi penalti, não foi penalti. Temos que nos... Pronto, o importante é que as claques se respeitem. Se nós conseguirmos ter isso, já é muito bom. E saberem todos estar a uníssono em prol do Sporting. Porque eles têm que entender que primeiro é o Sporting, depois é que é as claques. A Juveleu existe porque existe o Sporting, só depois é que existe a Juveleu.